nome de Jesus, amém. 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 Meus irmãos, que bênção podermos juntos proclamar a magnificência, a grandeza do nome do Senhor nosso Deus. Nós faremos assim agora. Leremos primeiro aos Tessalonicenses 1, versos 8 a 10, cantaremos um hino, que é na verdade uma oração, e só então eu farei a exposição bíblica. Então, primeiro aos Tessalonicenses, conforme já disse, diz-nos assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tessalônica era a capital de uma importante província de Roma, chamada Macedônia. Na Macedônia, irmãos, algumas igrejas de Cristo, no tempo em que essa carta foi escrita por Paulo, com auxílio de Timóteo e Silvânio, já estavam organizadas. Por exemplo, a conhecida igreja de Bereia, crentes que foram elogiados porque examinavam constantemente as Escrituras para compará-las com aquilo que estavam vendo. E também a igreja da cidade de Filipos, igreja também que recebe uma carta do apóstolo Paulo. Então nós estamos falando aqui da igreja que estava na mais importante cidade da região, e essa igreja era conhecida por outras igrejas importantes, e quando digo importantes, porque recebem também destaque no Novo Testamento. A cidade de Tessalônica, irmãos, estava à margem da via chamada de Egnátia. Era uma importante estrada daqueles dias que permitia um intenso comércio e intercâmbio entre diferentes regiões e culturas. Então, pregar Cristo em Tessalônica significava projetar Cristo para muitos outros lugares e para outras tantas culturas que passavam pela via Egnátia. Era uma cidade portuária, então isso reforça a importância estratégica daquela cidade para a expansão do cristianismo nos dias do primeiro século. Essa igreja local, a igreja que estava em Tessalônica, é reconhecida pelo seu consistente e influente testemunho acerca do Evangelho. Por isso, Paulo, que como eu disse, auxiliado por Silvano e Timóteo, dá graças a Deus ao lembrar-se dos crentes tessalonicenses. Ele diz isso no versículo 2, e coloca tudo na primeira pessoa do plural. Nós, eu, Silvano e Timóteo, eu, Paulo e esses irmãos, nós sempre damos graças a Deus e constantemente em oração nos lembramos de vocês. Sem cessar mencionamos vocês em oração para que Deus os sustente e vocês continuem sendo uma igreja firme e fiel ao Senhor. Vejam no versículo 3,
quando Paulo diz: nós sempre nos recordamos com graças diante de Deus da operosidade da vossa fé, como vocês não apenas creram, mas também como serviram ao Senhor e têm servido com diligência. A abnegação do vosso amor, como vocês se importam com as outras igrejas, como vocês auxiliam outros servos do Senhor, como vocês se dão para a pregação a quem não conhece Cristo, e como vocês são esperançosos. Em meio às aflições que experimentam, como as demais igrejas de Cristo, vocês creem firmemente que em breve Jesus virá, e por isso são consolados com esta verdade. Aliás, nessa carta, meus irmãos, insistentemente Paulo diz que a pregação do Evangelho envolve a reafirmação de que Jesus voltará. Essa carta nos lembra que nós, os crentes, quando enfrentamos os inevitáveis problemas desse mundo, as aflições desse tempo, quando somos sobressaltados pelas dores e lutas, assaltados, irmãos, pelos momentos de ataques de Satanás, devemos nos consolar com a certeza de que o Senhor virá mais uma vez e nos buscará desse mundo. O verdadeiro evangelho foi pregado em Tessalônica. Veja no versículo 5, quando Paulo diz: o evangelho que chegou até vocês não foi o evangelho do discurso, mas foi no poder do Espírito, que gerou convicção. Vocês sabem que eu não estive aí com ninguém para ganhar algum fruto material. Eu preguei a Cristo e esse foi meu único interesse, e por isso o evangelho alcançou pessoas que, como fruto do genuíno evangelho da cruz, foram de fato transformadas em novas criaturas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, no versículo 6 diz: vocês têm imitado a Jesus, vocês têm recebido a palavra de Jesus com tão grande alegria, que mesmo em meio à tribulação, podemos ver em vocês a submissão ao Senhor e a alegria no Espírito Santo. E o versículo 7, então, é dito que eles se tornaram modelo para os crentes de duas grandes regiões, onde algumas igrejas locais já haviam sido plantadas, Macedônia e Acaia. Irmãos, não é impressionante isso? Como homens de Deus que doutrinaram, que trabalharam na expansão missionária, que pastorearam tantas igrejas, dizem: vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão no entorno geográfico da cidade de Tessalônica. Quantas vidas transformadas no seio da igreja, e outras que desta igreja ouviram a pregação do Evangelho. Transformação em Cristo é o que nós temos visto, dizem Paulo, Timóteo e Silvano, em vocês. A minha pergunta ao texto bíblico é: o que aconteceu para que eles fossem crentes, como diz o texto bíblico, tão operosos, tão eficazes, tão, irmãos, dedicados e que colhessem tantos frutos? A minha pergunta ao texto bíblico é: o que se via nesses crentes para que eles pudessem ser chamados de modelo? Como se deu e como ainda se dá essa transformação que impressiona a quem conhece o salvo genuíno por Cristo? Por que esses crentes tessalonicenses chegaram a esse nível de comunhão com Deus, de serviço e de testemunho ao mundo? O texto bíblico responde que eles se tornaram modelo por conta da fé no Deus verdadeiro. Repercutiu, diz o versículo 8, a palavra do Senhor. Por toda parte se divulgou a fé de vocês para com Deus. Nós não temos mais necessidade de dizer coisa alguma a vocês, porque vocês conheceram tudo, isto é, vocês conheceram o Deus verdadeiro. A vossa fé para com Deus é genuína. Vocês outrora não conheciam, mas depois que o conheceram, como diz o texto bíblico, vocês se converteram ao Senhor. Versículo 9, vos convertestes a Deus. E aqui, meus irmãos, está uma resposta clara e objetiva do texto bíblico. Transformação em Cristo não é fruto de adesão a uma igreja, é fruto de conversão a Jesus Cristo. Adesão
é assimilar a rotina de uma igreja, é de algum modo inspirar-se em pessoas de uma igreja, frequentar as reuniões de uma igreja e até cooperar financeiramente ou com alguma habilidade sua. Conversão não. Conversão significa uma mudança profunda no interior que se derrama em ações exteriores. Vocês converteram-se ao Deus vivo. Vocês passaram a amar ao Senhor acima de todas as coisas e passaram a confiar em Deus. Nas tribulações, nas grandes dificuldades, sob perseguição, nas perdas, nas tristezas, nas lágrimas, vocês não abrem mão de pregar o Evangelho, de servir ao Senhor e de alcançar vidas para Cristo. Meus irmãos, nós precisamos falar de conversão. Parece-nos que o cristianismo tem sido muitas vezes reduzido a um código moral, e é por essa razão que há pessoas que dizem assim: olha, o meu vizinho é uma pessoa tão boa, um homem de coração tão bom, só falta ser crente. Como se dissesse: olha, na conta final ele é até um salvo já, ele só não sabe disso. Meus irmãos, nenhum de nós aqui nega o valor da retidão de caráter. Não roubar, não mentir, não adulterar, não fumar, não se dar aos vícios, nenhum de nós nega a importância. Mas nada disso, por mais importante que seja, se aproxima da importância da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que não creem em Deus e não matam, não roubam, não fumam, não adulteram, mas estão perdidas. Romanos, no capítulo 1, versículo 18, nos diz com clareza, meus irmãos, aquilo que precisamos dizer ao homem do nosso tempo, por amor ao homem que se perde, acreditando que Deus está tão somente interessado se ele obedecerá um código moral ou não. Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade ou incredulidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É possível que você esteja acomodado acreditando que Deus é semelhante ao Deus que a nossa sociedade pintou. Ele não está interessado no seu coração se você já renunciou aos seus ídolos, sejam eles imagens ou valores desse mundo que você ama. Deus não está interessado num amor genuíno por Ele, acima de todas as coisas. Deus não está interessado numa vida santa. Ele só está interessado nisso. Se você é trabalhador, se você é fiel à esposa, se você não mata, não rouba, não fuma e não bebe. Meus irmãos, alguém pode fazer tudo isso e ainda assim está perdido, porque não confiou em Deus de todo o seu coração. Não demonstrou confiança absoluta nele. O que você dirá? Alguém que você admira por ter um comportamento excelente, acima da média. Você dirá a ele que ele conseguiu a sua salvação por seus méritos? Ou você perguntará a ele: você ama a Deus acima de todas as coisas? Você crê na obra de Jesus no Calvário? Partindo hoje para a eternidade, você estará com Cristo ou perdido na ideia ou na construção espiritual que você tanto valorizou? Aqueles crentes, segundo a palavra de Deus, tinham fé para com Deus. Transformação em Cristo começa assim, é crendo em Jesus. E crer em Jesus se desdobra em amor por Jesus, a ponto de a vida inteira ser colocada nas mãos do Senhor Jesus, como os crentes de Tessalônica colocaram num contexto de tribulação, perseguição, perda e dor. Significa absoluta confiança em Deus. Por isso, nós podemos dizer, aqueles crentes experimentaram transformação, porque eles tinham a sua fé apoiada na pessoa do Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus responde mais, irmãos, que houve transformação impressionante de vidas em Tessalônica, porque aqueles crentes experimentaram arrependimento. Não é essa a mensagem de Jesus? Veja Marcos 1, versículo 15. João pregou aquilo que Jesus também pregou. Todos aqueles que pregaram essa verdade nas Escrituras foram aprovados por Deus.
O que Jesus pregou? O tempo de Deus está cumprido. O Salvador já veio. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, olhem para o texto bíblico. A palavra de Deus no versículo 9 diz que aqueles crentes deixaram os ídolos e converteram-se a Deus e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Passaram a viver como servos do Senhor Jesus Cristo e não mais como servos dos ídolos, que eram predominantemente a prática espiritual do mundo pagão, do mundo em que Tessalônica estava inserida. Aqueles crentes, irmãos, eram idólatras. Eles não apenas passaram a pagar as suas contas honestamente, eles não apenas passaram a evitar vícios, eles não apenas deixaram de mentir, eles abandonaram aquilo que Deus condena. Deus condena a idolatria, que é deixar de servir o Deus verdadeiro e servir a criatura, aquilo que a criatura cria. Como eu disse, pode ser uma imagem de escultura, e essa é uma manifestação da idolatria muito conhecida no Brasil, mas pode ser também um valor, uma pessoa que ama a felicidade. Tudo ela faz para ser feliz. O Deus dela é a felicidade. É por isso que muitas vezes é infeliz, porque na busca pela felicidade faz até o que não deveria. É alguém que ama dinheiro, é alguém que é devota do dinheiro, é devoto do dinheiro, não sabe viver sem dinheiro. É uma pessoa que idolatra a influência, a sua fama, o seu nome, a sua origem familiar, a sua história de vida. É uma pessoa que vive para consumir e quer provar das, entre aspas, delícias desse mundo, as delícias que o dinheiro pode proporcionar. Nós estamos falando aqui de crentes transformados, porque ao crer em Jesus, eles perceberam a gravidade dos seus pecados diante de Deus. Eles perceberam quão condenáveis eles eram. Eles perceberam que estava destinada para eles a ira de Deus, que é a ira do Deus Santo contra todo o pecado. No caso deles, a idolatria. Estavam numa sociedade que reverenciava vários ídolos, e eles viviam assim. Eles prestavam culto a esses ídolos, rejeitaram a idolatria, rejeitaram o velho estilo de vida e passaram a praticar boas obras, obras de justiça. Pregar o Evangelho, amar até o inimigo, cuidar daqueles que eram parte do corpo de Cristo, dar bom testemunho. As obras agora eram obras de pessoas transformadas em Cristo Jesus. Mas o texto bíblico diz mais. Eles eram um modelo de transformação pela pregação do Evangelho, porque a fé deles era inquestionável, ninguém questionava. Eles realmente criam em Deus. Essa crença se via no amor e na confiança que eles tinham pelo Senhor, pelo Deus verdadeiro, que a Bíblia chama de Deus vivo, o Deus vivo e verdadeiro. Veja Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Se não é assim que a palavra de Deus se refere ao nosso Deus, à cidade do Deus vivo. Eu vou manter esse texto aí para você, porque eu quero lê-lo por completo, mas por hora eu quero dizer a você que ninguém questionava, eles criam no Deus vivo. A Bíblia chama de Deus vivo. Isso significa que os demais deuses, porque vida não tem, são mortos, mas eram também pessoas arrependidas da velha vida. E finalmente o texto bíblico diz que eles tinham uma esperança consoladora. Eles criam nas promessas da palavra de Deus. Por isso, quando tudo nesse mundo estava apertado, eles lembravam que eles tinham a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e que por Jesus Cristo eles chegariam a essa universal assembleia, onde há incontáveis hostes de anjos, e como diz o versículo 23, esses crentes em Deus, agora arrependidos, Hebreus 12, 23, vejam a palavra de Deus dizendo que eles se tornariam essa igreja dos primogênitos arrolados nos céus, aqueles que primeiramente creram em Jesus e que com Jesus estão nos céus.
e chegariam à presença do próprio Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, é claro. Os crentes, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, agora não tinham mais esse corpo perecível, mas os espíritos dos justos agora sem a presença do pecado, isto é, aperfeiçoados na presença de Deus. Esses crentes, irmãos, eles olhavam para a frente, quando olhar para o presente era martirizante, era difícil. Veja, meu querido irmão, veja minha irmã, o versículo 10, quando é dito que eles passaram a servir a Deus e aguardarem dos céus o Filho de Deus, Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse Jesus, por sua obra na cruz, nos livra da ira vindoura. Porque eles eram modelo, porque eles tinham uma consoladora esperança. A palavra de Deus prometera, e eles sabiam que isso viria a acontecer, e nós sabemos que virá a acontecer no tempo determinado por Deus. Eles se baseavam no poder de Jesus, e por isso eles diziam: se ele ressuscitou, por que ele não virá? Ele veio da morte, por que ele não virá da eternidade, do céu? Ele virá. Voltem o olhar, meus irmãos, para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 3. A mesma carta: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Isso me chama a atenção, irmãos. Vocês sabem detalhadamente da promessa do Senhor de que Ele vai voltar. Eu nem preciso mais falar, porque todo mundo sabe que vocês vivem dizendo: Jesus virá. Irmãos, a pregação do Evangelho não é a pregação da felicidade instantânea. Está errado dizer: creia em Jesus para que você seja feliz e tudo se resolva em sua vida. Quantas vezes, irmãos, fala-se isso e as pessoas acreditam que isso é evangelização. Não se fala de volta de Jesus e de céu. Como podemos dizer que alguém foi evangelizado se tudo que propomos a ele é o que esse mundo já propõe? As pirâmides financeiras que vivem pegando gente a rodo aí, falindo muita gente, promete isso, felicidade rápida. O governo com sua loteria federal promete isso: faça sua aposta, você vai ganhar muito dinheiro e vai ser feliz. Tem até uma propaganda de uma empresa que diz: vem ser feliz, e você vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo dizendo a mesmíssima coisa. Aceite Jesus para ser feliz. Não, esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz: olha, esse mundo que não é o céu, mesmo para os crentes, reserva perdas, tristezas e dores. Mas nesse momento, o Espírito, o ajudador, o amigo sempre presente, o nosso Consolador, nos dirá que vale a pena continuar caminhando e olhando para o céu. Essa noite vai passar, o dia vai brilhar, Jesus Cristo virá. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor vem, o dia em que o Senhor virá se aproxima. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. A igreja estará sob os cuidados do Senhor, mas os que não creram no Senhor provarão da imensa crise, da imensa tribulação que virá sobre esse mundo na volta do Senhor Jesus, quando Ele tomar para si a sua igreja. Porque tinham essa consoladora esperança? Porque baseavam-se na certeza de que Deus lhes prometera novos céus e nova terra em que habitam a justiça. Mais uma vez, 1 aos Tessalonicenses 5, agora versículos 9 a 11, Deus não nos destinou, a nós os crentes, Deus não nos destinou para a ira. Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, irmão. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Porque é por meio dele que nós temos segurança. Porque foi ele quem morreu por nós, satisfez a ira do Pai, pagou o preço da nossa redenção e nos lavou do pecado. Para que, quer estejamos vivos, quer vigiemos. A ideia de vigiar é de estar de olhos abertos, é estar vigilante. Quer estejamos vivos, quer morramos, a ideia aqui, apenas como uma figura de linguagem, é dormir.
quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vivos ou mortos, estaremos sempre unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Você acredita que estava tudo bem com eles? Em parte você tem razão, porque eles estavam em Cristo. Mas esse povo aqui estava sob dura perseguição, porque era um povo crente em Jesus, porque não se envergonhava da fé no Senhor Jesus Cristo. Esse povo que é chamado de modelo, esse povo que foi transformado em Cristo e com a sua fé impressionava a tantos, esse povo estava debaixo da intensa perseguição do mundo sem Deus. Não estava fácil para eles, mas esses crentes puderam olhar para frente e dizer: Jesus virá. Nós temos um destino eterno, e essa expectativa do novo céu e da nova terra nos permite relativizar as dores do velho céu e da velha terra em que estamos. William Barclay, comentando esse texto, diz assim: o serviço leal, a espera paciente e a expectativa invencível são um necessário prelúdio à glória dos céus. Eu preciso repetir, irmãos. Nosso irmão Barclay, grande comentarista do Novo Testamento, diz assim: o serviço leal, a espera paciente e a expectativa invencível são um necessário prelúdio à glória dos céus. Está difícil, irmão? Continue servindo ao Senhor com lealdade. Ele sabe o que faz. Eu e você não sabemos. Nós temos dúvida, nós erramos, nos deixamos levar por nosso coração, por outras influências. Ele sabe o que está fazendo. Continue servindo ao Senhor Jesus com lealdade. Não mude a sua pregação, porque Jesus não mudou. Espere com paciência. Eu sei que é difícil, você tem dificuldade de esperar 1 minuto no semáforo, mas espere com paciência. Eu sei que você tem dificuldade em esperar a sua senha lá na fila do banco. Espera com paciência no Senhor. E tem uma expectativa que ninguém pode derrubar. O resultado disso é que você está guardando o conhecimento pessoal da glória de Deus nos céus. Nós, irmãos, devemos pregar e orar com a expectativa de ver aquilo que foi visto em Tessalônica. Muita gente experimentando transformação em Jesus. Pregue o Evangelho, meu irmão. Diga às pessoas: creiam em Jesus, arrependam-se dos seus pecados e aguardem a vinda de Jesus. Prepare-se, porque Jesus breve virá. O Evangelho é o poder de Deus. E somente o poder de Deus pode transformar de verdade uma pessoa. Em todas as épocas e lugares. Transformação em Cristo é a experiência mais impressionante que alguém pode ter. Continuemos pregando, orando, vivendo, acreditando de todo o coração nessas verdades. Vamos orar? Eu quero orar por você que nessa hora entrega a sua vida a Jesus. Você que renuncia ao mundo e o que nele há. Renuncia à idolatria, renuncia à iniquidade, o pecado, renuncia ao diabo e todas as obras da carne, o reino das trevas, e crê em Jesus. Eu quero chamar você ao arrependimento e à fé em Jesus nessa hora. Eu quero chamar você a crer em Jesus, que breve virá, e preparar-se para receber Jesus, vivendo na fé e na prática de boas obras. Eu quero orar por você que está enfermo, quero orar por sua família também. Coloquem diante do Senhor a família do nosso irmão Kleber Batista. Ele, a Aparecida e os filhos do casal Maíra e Igor testaram positivo para a Covid, então estão isolados e unidos em casa, né? Hoje à tarde eu falei com a Aparecida, graças a Deus eles não precisaram ser hospitalizados. E eu disse à Aparecida que hoje eu pediria aos irmãos oração. Orem por essa família querida, para que logo, logo esteja completamente restabelecida. Lembre a oração também da Eliana, ela é irmã da Estelinha, nossa irmã Alda Estela. A Eliana está lutando contra um câncer. A igreja tem orado por ela e precisamos continuar orando.
A nossa irmã Nide, mãe do pastor Petrônio, pede oração por sua família e pela saúde dela. Vamos orar pela nossa irmã Nide. Meus irmãos, eu quero pedir oração também em favor do pastor Marcos Coelho Ramos, ex-pastor dessa igreja. Foi pastor dessa igreja entre os anos de 85 e 90. Ele perdeu um irmão que foi vitimado pela Covid também. E devemos orar para que Deus console o pastor Marcos, a irmã Edileuza e toda a família que está agora chorando a perda de um dos irmãos do pastor Marcos. Orem também, irmãos, pela família do pastor Edivaldo, pastor presbiteriano, conhecido aqui nessa região, e que veio a falecer também vítima da Covid. E a família está enlutada, muitas igrejas chorando a perda do pastor Edivaldo. Eu peço a você, ore pela família do pastor Edivaldo. Por ele não precisamos orar, porque ele está muito bem, está com o Senhor. Mas por aqueles que estão sofrendo a perda dele, precisamos orar. Continuem orando em favor do Ebenezer e da sua esposa Samira. Continuem lembrando do pastor João Miguel, ele não está no hospital mais, ele está em casa. Sofreu um acidente automobilístico, mas está em casa, sendo medicado em casa. Lembrem da irmã Vanessa Evangelista, da irmã Wendy, da Samira, minha sobrinha. São duas Samiras que estão enfermas, então orem pelas duas. E, meus irmãos, agradecemos a Deus, junto ao nosso irmão Roberto Cruz, da cidade de Teresópolis, pelo sustento diário. E penso que muitos podemos dizer o mesmo. Somos gratos também pelo sustento do nosso Deus. Está em nossa transmissão o nosso irmão Adeilton, que eu conheço como Nego. É engraçado que aqui também nós temos um Nego que é o Vanilson, né? Da PIB em Esplanada, essa igreja amada, enviando um abraço, primeira igreja batista em Esplanada, na Bahia. Deus abençoe a família do irmão Adeilton. Nós, meus irmãos, vamos orar nesse momento e eu conto com você agora em oração junto a nós. Senhor, nós suplicamos a tua bendita graça sobre vidas que ouviram o Evangelho da palavra, o Evangelho da cruz, o Evangelho puro. Nós não temos dúvida, nós como igreja apresentamos nessa noite o Evangelho de Jesus e nada mais. Porque apresentamos o Evangelho, nós cremos que o teu Santo Espírito trabalha em corações, para que creiam e, crendo no Senhor, enxerguem a tristeza dos seus pecados e renunciem toda iniquidade. Ó Deus, permita que vidas nessa noite, crendo em Ti, experimentem essa profunda transformação, que é resultado da ação do teu Santo Espírito na vida daqueles que nele creem. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, dê-nos entusiasmo para pregarmos o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a viver em oração a fim de que muitos creiam. Dá-nos, ó Pai, vidas sedentas. Dá-nos Divinópolis crendo no teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, seja com cada um destes enfermos que mencionamos agora há pouco. Ó Deus, seja com nosso irmão Ebenezer naquela UTI, Senhor. Que o teu servo, ó Pai, em todo o tempo perceba o teu cuidado, restaure, ó Deus, aquela vida. Seja com a pequena Samira, ó Deus, não falte sobre ela o afeto que vem do Senhor, que é muito superior a qualquer cuidado nosso. Seja com aquela pequenina vida, Senhor. Ó Deus, seja com a família do pastor Edivaldo. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, como nos é prometido, realize a obra da consolação em cada coração abatido. Seja com a família do pastor Marcos e da irmã Edileuza, renova o ânimo, a alegria, a esperança daquela família enlutada. Seja com a irmã Vanessa Evangelista. Ó Deus, seja com a Eliana. Abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que temos mencionado aqui diante do Senhor, como a nossa irmã Nide. Nós apresentamos essas vidas e outras que têm sido mencionadas aqui, rogando ao Senhor que cuide de cada uma destas pessoas. Kleber, Aparecida, Maíra, Igor,
Cuida dessas vidas preciosas como somente o Senhor pode cuidar, ó Deus. Nós rogamos ao Senhor, nos sustente nesta semana que hoje se inicia. Dá-nos, ó Pai, firme fé no Senhor e ajuda-nos a continuar aguardando a Tua volta. Maranata, vem mesmo, Senhor, nós te aguardamos. Isso te pedimos em nome de Jesus, mas também pedimos-te que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Se você está conosco e não é inscrito no canal, fica o convite, inscreva-se e clica lá no sininho para que você possa ser comunicado ou comunicada das novas transmissões da nossa igreja. Terça-feira, às 18h30, realizaremos o culto de oração. Esteja conosco em oração na próxima terça. Na próxima quinta, às 18h30, estudaremos a carta aos Colossenses no culto ao Senhor. Passaremos a estudar expositivamente toda a carta aos Colossenses. E no próximo sábado, a nossa juventude transmitirá o culto jovem. E nós temos no nosso boletim dominical e nas redes sociais a divulgação, contemplando o que virá. Romanos 8:18, essa será a ênfase do culto jovem do próximo sábado. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite de paz na presença do Senhor. E continuem se cuidando. Higienizem as mãos. Usem corretamente as máscaras faciais. Evitem aglomerações ao máximo. E nós, como igreja, por hora, na Onda Roxa, continuaremos assim. Hoje temos aqui uma equipe com 14 pessoas, observando com muito cuidado tudo aquilo que temos pedido a você para observar. Nos ajude como nação. Nosso país precisa que você haja com cuidado, porque estamos vivenciando um momento extremamente difícil. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor.